Olá, tudo bem? Meu nome é Andréa Maria Medeiros e hoje eu vou falar para vocês sobre por que ter e como fazer uma horta em casa. É uma aula para disciplina de estágio supervisionado, formação pedagógica em ciências biológicas da Uniaselv. Vou compartilhar aqui a apresentação. Bom, então, por que ter uma horta em casa? Existe uma frase de Hipócrates que é que seu remédio seja seu alimento, que seu alimento seja seu remédio. O que ele quis dizer com isso, né? Quanto melhor for o alimento que estamos consumindo, mais saudável seremos, mais saudáveis seremos. Então é muito importante a gente saber, né, que tipo de alimento está ingerindo para manter a nossa saúde. E até, inclusive, se a gente fica doente, a gente pode se curar se alimentando melhor. Então, a primeira importância de se ter uma horta em casa é ter saúde e vitalidade, né? Porque ela pode ser utilizada como uma farmácia viva pelo alimento fresco, que tem mais propriedades, sem venenos, muito importante, vamos falar disso a seguir, rico em vitaminas e, além disso, tem várias ervas medicinais aromáticas que podem fazer parte da horta, que vão também agir, né, como remédio. Inclusive, vários dos remédios químicos, né, a maioria que a gente tem, eles são sintetizados de plantas. Então, e já tem conhecimentos milenares, né, das propriedades curativas das plantas. Então, o ideal é que o alimento seja buscado próximo da hora do consumo para que tenha maior energia vital. Então, tendo uma horta em casa, a gente vai ter mais energia no alimento, né? E vai ingerir, nós vamos ter, consequentemente, mais energia. Então, a gente geralmente vai no mercado, no sacolão, e a gente pega o alimento, mas não sabe como ele foi cultivado, não sabe de onde ele veio e não sabe quanto tempo ele demorou para chegar até ali. Então, quanto mais perto da hora de se alimentar, melhor. Além disso, né, alimentos sem veneno, né, sem uso de adubação química e agrotóxicos, são mais saudáveis e têm muito mais vitaminas. Então, diversos estudos têm confirmado também a relação entre doenças como anemia, câncer e depressão, dentre outras. Além disso, gera intoxicações agudas e crônicas para quem coloca, né, o veneno na horta ou na plantação. E também acaba afetando organismos terrestres e aquáticos. Um exemplo são as abelhas, que estão sofrendo danos irreparáveis com os agrotóxicos. Elas são importantes polinizadoras, né, para o ecossistema. Elas pegam o pólen de uma planta e levam até outra para que ocorra a fertilização. E sem elas, né, várias plantas estão também perdendo, né, o ecossistema como um todo. Não só elas, mas vários organismos estão sofrendo danos irreparáveis. Além disso, ter uma horta em casa traz contato com a natureza e consciência ambiental, né? Saber a origem daquilo que está comendo, né? Contribui para uma alimentação adequada, consciente, saudável, né? Além disso, traz cuidado e contato com a natureza. Hoje em dia a gente vive no asfalto, com o pé no sapato, né? Nem tem mais contato com a terra, com as plantas. Então, ter esse contato é muito importante, porque desde que nós nos tornamos uma espécie, né? Nós estamos em contato com a natureza. Agora que isso não está mais acontecendo e a gente tem visto, né, o resultado disso, né, várias pessoas doentes, não só fisicamente como mentalmente, e estudos têm também trazido informações sobre os efeitos da falta de contato com a natureza. Além disso, ter uma horta em casa traz responsabilidade, né, pois tem que ter cuidados diários, como regar, né, por perturbação, periódicos, como adubar, paciência, né? Porque você tem que plantar e tem que esperar a planta crescer, né? Não vai ser de uma hora para outra que ela vai simplesmente crescer. Tem que respeitar o ciclo todo, né? É legal também observar o ciclo, a conexão das plantas, né? Com a própria natureza, né? Com a chuva, com o sol, com a lua. E é uma lição muito importante ter paciência, principalmente nos dias de hoje, né? Que tudo é super apressado. Além disso, é uma terapia, né, que reduz o estresse, auxilia no tratamento de depressão, traz diversos benefícios, né, para a saúde em geral, não só física, mas também mental. Traz interação e união familiar, né, traz momentos inesquecíveis,
além da família se unir por um bem comum, né? Hoje em dia, várias famílias chegam em casa, cada um fica no seu celular, nem conversam, né? Então, ter momentos reais, né, ao vivo, ainda por esse bem, né, da própria alimentação, é muito importante. Para a segurança alimentar, né, principalmente da crise econômica, social, também política atual, né? Então, traz um alimento orgânico, sem agrotóxicos, né, com baixo custo. E isso é muito importante nos dias de hoje, em que a gente não sabe nada, né, o que será, o que vai acontecer. Além disso, uma horta traz uma fonte infinita de inspiração, criação, né, vai trazer a criatividade para bolar a sua horta, como fazer os vasos, aonde, vai trazer uma inspiração para cultivar mais e aspiração, né, para cultivar outros tipos de plantas, para fazer desse mundo um mundo melhor, mais saudável, né? Vai trazer satisfação e realização ao colher, né, o alimento e se alimentar dele. Então, como fazer uma horta em casa? Então, hoje em dia, né, não precisa mais ter um espaço gigante, né? Pode ser ou um quintal grande, pode ser um espaço pequeno, só precisa ter adaptação. Primeira coisa que tem que se fazer é escolher o local, tem que ser bem arejado, né, e tem que ter iluminação solar. Não o dia inteiro, de preferência o sol da manhã, que ele é mais suave, né, porque a exposição do sol muito forte o dia inteiro pode ressecar e esquentar muito a terra, o que não faz bem para as plantas. Se for fazer no quintal, tem que ser bem perto da casa, para ficar mais fácil para observar, né, para adubar, para regar e para colher, né, bem próximo da hora do consumo. Em locais pequenos, né, como casos pequenos, apartamentos, dá para usar vasos e outros tipos de recipientes, usando a criatividade, né, garrafa PET, caixa de leite, floreira, saco, caixote de madeira, pallets, enfim, uma infinidade, né, de objetos. E dá para se fazer até uma horta vertical que vai caber em qualquer espaço, até numa varanda, né. E alguns exemplos, super bonito e bem prático. No final vai ter um exemplo de como fazer um. Verificar os equipamentos, né? Geralmente vai precisar de peneira, tesoura de poda, regador, sementeira, vasos, recipientes, luva, se for no quintal, uma pá, um carrinho de mão, talvez, né? Não seja extremamente necessário, uma bota, uma enxada, um rastelo. E para preparar o solo, né? O solo é vivo, né? Então tem que tratar ele como tal, ele é um organismo. Então, para ele produzir alimentos nutritivos, ele tem que estar bem nutrido e saudável. Então, se a terra não for fértil, tem que adubar, tirar as ervas daninhas, né? Limpar ela. Para adubar, de preferência, adubos orgânicos como humo de minhoca, cinza, farinha de ossos, esterco, composto da composteira. Isso é bem interessante porque o próprio rejeito que vai ter da horta, né? As cascas, enfim, vai para a composteira e posteriormente vai ajudar a adubar a própria horta, né? Então, em vez de jogar, né, o composto, né, o resto orgânico no lixo, que vai gerar poluição do lençol freático, quando vai para o lixão, né? Ou até vai atrair pragas, enfim, né? Você vai fazer com que esse composto se torne adubo, né? Que é muito mais interessante e consciente. Além disso, é importante deixar, né, o solo coberto para evitar ervas daninhas e manter a umidade. Então, dá para cobrir com restos de grama, capim. Quando você podar as plantas, né, se não for erva daninha, dá para jogar em cima também para fazer cobertura vegetal. E se for em vaso, né, ele tem que ter furinhos para a água escoar, a planta não ficar encharcada. Dá para primeiro colocar pedrinhas ou argila expansiva para ter uma área de drenagem, né? Dá para pôr uma manta geotêxtil que vai manter, né, a terra para que ela não fique escoando toda vez que regar, manter a umidade também. E depois coloca a terra com adubo e dá para pôr uma cobertura também para manter a umidade com pedrinhas ou a grama seca, enfim. E para escolher as plantas, né, você tem que considerar o espaço disponível, o clima, o tempo de iluminação diária, os cuidados que cada planta precisa. Então, se você tem pouco tempo para cuidar, cultive plantas mais resistentes.
Se tiver mais tempo, pode ser uma variedade bem maior, né? Se tiver sol durante todo o dia, pode ter horta com ervas e hortaliças. Se for poucas horas, já é melhor plantar mais ervas e temperos. Verificar também a melhor época do ano para plantio, o tipo de terra, a melhor fase da lua para se plantar, que a lua vai influenciar também, porque ela influencia, por exemplo, é legal plantar na lua nova, a maioria das plantas, porque conforme ela for crescendo, a força da lua vai ficando maior, vai incentivando a planta a crescer conforme a fase da lua, né? Germinar e crescer. Geralmente tem essas informações nas embalagens, mas também na internet, é bem fácil de se encontrar hoje em dia. E começar pelas variedades mais fáceis, né? E depois ir aumentando a complexidade para ir se adaptando, né? E aí, como plantar e cultivar? Dá para começar com uma sementeira, coloca terra adubada, né? 3 sementes em cada espaço para garantir que alguma delas germine. Cobre com um pouco de terra, não muita, e mantê-la sempre irrigada com borrifador. E põe um pouquinho no solo, de preferência da manhã, né? Depois de crescidas, elas podem ser plantadas nos canteiros e vasos, né? E também, se não tiver tempo para fazer sementeira, você pode comprar a muda pronta, né? E pôr ela direto no vaso. Então, é importante que o solo esteja sempre rico em nutrientes, né? Então, ter adubação periódica, né? Porque quanto mais rico o solo, mais saudável a planta e mais resistente a pragas e insetos ela vai ser. E é bom que deixe o solo fofo também para que tenha uma melhor absorção dos nutrientes. E irrigado, mas sem deixar encharcado, porque ela precisa se hidratar, né? Quanto à adubação, o humus de minhoca ele vai ter nitrogênio, faringiose, fósforo e cálcio, cinzas, cálcio, potássio, composto de composteira tem de tudo, né? Mas não coloque adubo em excesso, porque não faz bem, e tem uma periodicidade, verifique conforme a planta, né, qual a periodicidade da adubação. Se verificar pragas, né, existem diversos tratamentos naturais, então dá para usar a formiga para afastar formigas ou talco, lagartas, tirar elas da planta, né, e colocar casca de ovo de galinha no vaso, assim, na terra, porque aí a borboleta vai achar que tem alguma ave ali com ninho e não vai colocar seus ovos. Para afastar pulgões e cochonilhas, dá para usar caldo de alho ou de coentro. E o sabão neutro dissolvido na água também é ótimo, ele vai controlar pulgões, cochonilhas, lagartas, é um excelente tratamento natural para pragas. E depois observe as plantas, né? Porque é importante mantê-las bem nutridas e saudáveis para não ficarem suscetíveis a pragas. Tirar as ervas daninhas, né? Para elas não ficarem roubando os nutrientes. E se a planta estiver murcha, provavelmente ela está com falta de água, excesso de sol. Folhas amareladas, falta de nutrientes ou sol. Raiz escura, excesso de água. Se ela começa meio que a apodrecer, assim, né? As folhas também. E aí, conforme você for observando, você vai fazendo ajustes para mantê-las saudáveis. Aqui é um exemplo de uma horta de 1 metro cúbico, né? Você vai separar 1 metro cúbico no chão, vai dividir em quadrados de 25 centímetros e vai colocar uma planta diferente em cada quadrado. Então, vai colocar as grandes, né, na fileira do fundo e as menores na frente. Então, conforme as plantas mais rápidas crescem, né, as da frente, as lentas você vai colhendo já elas e as maiores vão tendo espaço para crescer. Então, mantém a terra bem nutrida, né? E como é um sistema bem diverso, né, ele vai evitar surgir ervas daninhas e pragas. Então, exemplos de plantas verticais tem o tomate, pepino, ervilha, feijão, a vagem. Plantas grandes tem o brócolis, pimentão, berinjela, couve-flor e a couve. Pequenas tem o alface, o rabanete, cenoura, cebolinha e salsa. Aqui é um exemplo de uma horta vertical de garrafa PET. Peço desculpa que está passando um caminhão de propaganda de alimentos, inclusive. Então, exemplo de uma horta vertical de garrafa PET. Então, vai pegar garrafas de 2 litros, tesoura, barbante, terra e mudas, né? Então, você vai lavar e secar bem as garrafas, vai cortar elas em 2 partes, de forma que dê para encaixar a
a boca da garrafa na base da outra garrafa. E aí você vai cortar, né, pedaço de barbante para prender na base e vai reservar essa parte. Depois você vai cortar 4 pedaços de 8 centímetros de barbante, fazer um furo na tampa da garrafa, dá para esquentar um prego, né, no fogão e isso fica mais fácil de furar a tampa, né? Vai passar os barbantes, que vão ajudar a puxar a água, manter a terra irrigada, e vai prender os vasos onde quiser, né? E vai encaixar a parte superior da garrafa PET com a tampa para baixo. Então, aqui, esse exemplo aqui, deixa a parte de cima livre, né, para colocar água, para ir irrigando, que ela vai escorrendo pelo barbante. Aí coloca garrafas completas, né, mas com abertura lateral. E a última garrafa, ela vai ser inteira também, para que fique o restante, o que sobrar de água. Então, nesse exemplo aqui, o que vai ser cortado é a primeira garrafa somente, né? E as outras, o que vai ser cortado é a parte de baixo para encaixar a tampa. Aqui, nesse exemplo, foi feito, aqui dá para ver certinho, né, a garrafa cortada no meio ali. E foi feita a partir da primeira já, ela inteira, só cortada no meio, daí encaixada na outra, né? E no final foi colocado um cano para ficar a água aqui e sobrar. Ali em cima tem outro exemplo, né, com madeira e várias garrafas também. Então não perca tempo e mãos à horta. Aproveite, tenha saúde, tenha vitalidade, tenha alegria e satisfação, né, de produzir, consumir seu próprio alimento sem veneno, com muito amor, né, e ter o privilégio de se alimentar, colher ele já na hora de se alimentar, ele tá bem mais rico, né, e mais cheio de energia vital. E era isso. Muito obrigada.